Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E hoje não é diferente, pois nós estamos trazendo um devocional com o tema Supere as crises. Queridos, nós sabemos que crises, ela sempre vai existir. Não existe ninguém no mundo que nunca tenha passado por crises. A crise, queridos, é algo que não é independente da sua religião, independente se você é cristão ou não, independente da sua cor, raça, nação, independe. Crise é algo que todo ser humano passa, já passou e irá passar. Enquanto vivemos nessa terra, nós vamos estar sujeitos à crise. A grande questão é como superar as crises. Essa é a grande questão diante da mensagem, né? Diante desse devocional que nós vamos fazer hoje. Primeiro ponto que eu tenho que entender antes de querer superar as crises é saber o que é uma crise. Ok? Eu preciso entender o que é uma crise. Eu preciso identificar quando uma crise está instalada na minha vida. Tá? Então, o que é uma crise? Vamos entender? A crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um evento ou de um acontecimento. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo da crise da Covid que nós tivemos. Não foi anos horríveis? A crise se instalou. A crise veio, né? Começou a surgir os boatos, depois chegou no Brasil, se instalou a crise e agora nós estamos vivendo pós a crise, não é assim? Isso também me faz identificar que além de eu saber o que é uma crise, que é essa alteração, né? Essa alteração do que era normal. Antes era normal você ter uma gripe, você ter uma crise respiratória, mas através da Covid veio e se instalou uma crise. Estou aqui citando o exemplo, mas poderia ser em qualquer área da sua vida. Saúde, trabalho, casamento, família, finanças, qualquer área da sua vida. Então você identifica a crise. Agora, é importante também salientar que antes de chegar uma crise, eu consigo antever uma crise. Por quê? Porque a crise ela vai ter três fases. Toda e qualquer crise no mundo ela vai ter três fases. Que fases são essas? Lembra do exemplo da Covid? Quando surgiu a Covid, estava lá em outro país e aqui nada estava acontecendo ainda, aquilo chama-se de eventos preparatórios. Eu sei que aquele evento pode chegar até aqui. Eu sei que aquela crise que está lá pode chegar aqui. Então, esse primeiro evento é chamado de eventos preparatórios da crise. Quando a crise chegou no Brasil, ali nós entramos no segundo ponto, que é a crise do caos instalado. E realmente foi um caos, não é mesmo? Foi um caos. E a terceira fase da crise é o que restou depois da crise. Ou seja, ela é a pré-crise, a crise e a pós-crise. Toda crise ela vai ter essas três fases. Toda crise. Pastor, se todos nós passamos por crise, se toda crise ela vai ter essas três fases, como que nós podemos superar as crises? Se não tem como eu me livrar dela. Se eu vou ter que passar por ela, se todos nós vamos passar por ela. Como superar as crises?
Essa é a grande questão. Bom, nós estamos fazendo um devocional. Nesse devocional eu vou trazer para vocês 3 dicas, né? 3 dicas de como você superar as crises, ok? 3 dicas para você superar as crises. Vou citar para você um exemplo bíblico e dentro desse exemplo bíblico, como que foi superada a crise. Amém? Então você entendeu o que é a crise, você identificou a crise, você sabe que tem 3 fases a crise, agora eu vou aprender a superar, ok? Então, para superar as crises, eu vou primeiro ter um texto bíblico para que nós possamos entender um texto, né? Entender e ver como que diante dessa história nós podemos superar ela. Amém? Então, eu vou citar aqui um texto, o primeiro texto que nós vamos ver é Gênesis capítulo 26, tá? Gênesis capítulo 26. E antes de eu ler, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e ajudar o nosso canal, queridos, a poder ser recomendado. Como que você pode fazer isso? De uma maneira muito simples. Curtir, comentar e principalmente compartilhar os nossos vídeos. O YouTube não tem recomendado os nossos vídeos, nós não sabemos o porquê, mas sei que você que está nos assistindo, você pode recomendar isso para gente. Você pode fazer esse favor para mim? Recomende. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilhe, comente e curta o nosso vídeo. Isso vai nos ajudar muito. Bom? Então vamos lá. Primeiro nós vamos ler 2 textos como base, tá? E o primeiro texto, os 2 textos no livro de Gênesis, capítulo 26. A primeira parte que nós vamos ler é do verso 1 ao 6, e depois nós vamos ler do verso 12 a 15. Então acompanha comigo porque eu vou colocar na tela para você aí. Diz assim: Houve naquela região uma época de grande escassez de alimentos, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou-o: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa, como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas essas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou minhas ordenanças, meus mandamentos, meus princípios e minhas leis. Isaque, portanto, se estabeleceu em Gerar. Agora nós vamos ver a segunda parte dessa história, queridos, que vai do verso 12 até o verso 15. Lá? Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo, poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Amém, queridos? Então vamos entender o que aconteceu aqui nessa história, dentro desse contexto, para que você possa entender em que crise que estava se instalado naquela situação.
Primeiro, queridos, o texto nos mostra que houve o quê? Fome e seca na terra. Então você imagina um lugar onde seca-se, não tem água. Quando não tem água, você não consegue produzir, você não consegue fazer comida, você não consegue fazer nada. Então é instalado ali uma fome, uma escassez muito grande, tá? Maior daquela que houve nos tempos de Abraão, a Bíblia nos diz. Então, junto com a fome, junto com aquela escassez, isso vai gerar o quê? Gerou a pobreza, gerou a miséria, gerou a destruição, gerou a guerra, gerou o desespero, a desesperança, a morte, a doença. Gera um monte de problemas. Então a crise, quando ela vem, queridos, ela não vem sozinha. Guarda isso na sua cabeça. A crise, quando ela não vem sozinha. Ela vem acompanhado de um monte de notícias pequenininhas, notícias que vão ali só fermentar a situação, né? A palavra crise, na verdade, se você for parar para entender, é como se fossem pequenos problemas ou grandes problemas que fermentam e se instala a crise, ok? O ambiente, então, era de escassez e de luto, porque quem não come vai chegar uma hora e vai morrer. Então tinha pessoas que estavam, na verdade, não tinham o que comer, estavam fazendo o quê? Esperando a morte. Então era tempo de crise. Então, vou repetir o que eu disse no começo da mensagem. Crise sempre existiu e sempre existirá enquanto nós vivemos nessa terra. O segredo é como superar as crises. No texto nós vamos ver que Isaac, queridos, dentro dessa história que nós lemos, Isaac, ele superou a crise e prosperou apesar da crise. Pastor, mas todo mundo estava em crise, Isaac conseguiu superar a crise? Sim, ele superou a crise e prosperou, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo dentro da crise. Na verdade, até os grandes administradores, né, no tempo agora da Covid, eles sempre falavam assim: tempo de crise, crie. Não é assim? Você ouviu, lembra disso? Em tempo de crise, crie. Na verdade, em tempo de crise, creia. Você tem que crer, você tem que ter fé. Amém? Então, como superar a crise? Como superar? E aqui, dentro desse contexto que você sabe que lá estava uma escassez, fome, teve uma pessoa ali, Isaac, filho de Abraão. Abraão já tinha morrido. Como ele superou a crise? Se todo mundo estava passando necessidade, fome, como que ele superou? Primeiro ponto, que aqui eu quero trazer para você, e eu quero que você acompanhe, que você quiser, até anote aí em algum lugar. Como superar as crises? Primeira dica: ouça a voz de Deus. Quando a crise chega em uma região, queridos, em algum lugar, é comum as pessoas mudarem para outros lugares a fim de saírem dela, de fugir da crise. É muito comum, né? O Brasil vive muito isso, já viveu durante da história. Quem estudou aí lembra, no tempo de história, quando a gente falava do êxodo, né? O êxodo rural, quando as pessoas saíam da área rural e começaram a vir para a cidade para trabalhar nas grandes indústrias, né? Por quê? Porque existia uma crise instalada na área rural, né? Tinha terra, mas não tinha dinheiro para plantar, não tinha semente para plantar, não tinha nada. Eles começaram a vir para a cidade para poder trabalhar em indústrias, tá? Então, é muito comum as pessoas quererem fugir da crise, saírem dela, né? É um desespero que bate nas pessoas. Então, é normal na crise a pessoa ficar desesperada e tomar decisões precipitadas. Tá? Então, naquele tempo, na história que nós vimos aqui, que nós lemos, o povo estava abandonando, né,
as suas casas e estava descendo para o Egito. Isaac, em determinado ponto, ele também queria ir junto. Todo mundo está indo, eu quero ir também. Porém, o Senhor apareceu para Isaac e disse o quê? Não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e eu serei contigo e te abençoarei. Isaac obedeceu e ficou. Então, aqui nós vamos perceber, queridos, que, primeira coisa, Isaac ouviu a voz de Deus. A questão de ouvir a voz de Deus, queridos, é que as pessoas, em tempo de crise, né, muitas pessoas perecem na crise. Vão passar por situações muito piores do que a crise, porque não querem ouvir a Deus. Então você imagina tudo instalado, a crise está instalada, todo mundo descendo para o Egito para buscar comida. Deus aparece para Isaac e fala assim: não, fica que eu vou te honrar. Fica aqui porque a promessa que eu fiz para o teu pai eu vou cumprir aqui. Ele ouviu a voz de Deus. Então, diante da crise, eu tenho que orar a Deus e ouvir a voz de Deus. É mais fácil ouvir as pessoas do que a Deus, não é? Agora, como ouvir a Deus? Como que eu posso ouvir a Deus? E aqui, queridos, vem um grande problema, porque as pessoas falam, mas como que eu vou ouvir Deus? Eu estou desesperado, né? Então, quando que nós queremos falar com alguma pessoa, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos aproximar dela. Não é assim? Quando você quer falar com alguém, você não vai atrás de uma pessoa e vai conversar com ela? Com Deus é a mesma coisa. Você tem que buscar se aproximar dessa pessoa, que no caso é Deus. Olha, por exemplo, dois textos bíblicos, três textos bíblicos que eu vou trazer para você aqui. O primeiro é Jeremias, capítulo 29. Jeremias 29, verso 12 e 13. Olha só o que diz. Então me invocareis e chegareis a mim para orar. Eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Ou seja, se eu me aproximar de Deus para querer trazer uma resposta, uma orientação dele, a Bíblia me garante que ele vai dar toda a atenção para mim. E quando eu buscar a Deus de todo o coração, eu vou encontrar Deus. Então essa história que muitas vezes as pessoas falam, mas eu não ouço Deus, não ouve porque não busca. Ok? Não ouve porque não busca. Quando busca, acha que Deus na primeira oração ele é obrigado a responder. Então não funciona assim. Você tem que esperar o tempo de Deus. Deus não se atrasa. Se você está buscando, clamando a Ele está dando atenção à sua oração e Ele vai te dar atenção trazendo resposta. Outro texto que eu quero trazer para você é Provérbios 8:17. Provérbios 8:17 diz assim, ó. Olha o que Deus diz. Eu amo todos os que me amam e quem me busca me encontra. Se você não ama a Deus, se você não busca a Deus, como que você vai ouvir Deus? Tem lógica. Agora, se você ama a Deus, se você busca a Deus, você o encontra. Então não é desculpa falar eu não ouço a Deus, eu não ouvi a Deus. Não é desculpa, porque quem não ouve é porque nunca buscou. Né? Então a Bíblia me garante isso. E mais um texto que ele traz para mim é Jeremias 33, 3, que diz assim, ó, invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes.
a gente não tem desculpa, querido. Essa é a verdade. Porque Deus nos garante resposta quando nós buscamos. Em tempo de crise, primeiro passo, eu tenho que ouvir a voz de Deus. Esse é o grande segredo. Esse é o grande primeiro segredo. O segundo, que é a segunda dica que eu vou trazer para você superar as crises, é continue a semear. Lá no verso 12 que nós lemos, né? Lá no verso 12, eu vou colocar na tela, nós vamos ler de novo. Olha o que diz o texto. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Queridos, qual foi o segredo aqui? Ele ouviu Deus, Deus mandou ele ficar. Ótimo. Já que eu vou ficar, eu não vou ficar de braço cruzado. Eu vou semear nessa terra. Vou plantar. Vou semear. Mas não tem água, mas não tem isso, está faltando fome. Queridos, eu vou semear. Deus mandou ficar e eu não vou ficar aqui esperando cair do céu. Eu vou plantar e alguma coisa tem que dar, porque eu confio em Deus. Eu não creio naquilo só que eu estou vendo. A circunstância está me mostrando uma coisa, a fé me mostra outra. Então, ele plantou e a Bíblia me garante que ele colheu 100 vezes mais. Algumas versões falam 100 por 1. Cêntuplo, 100 vezes mais. Então, a grande questão dentro desse ponto é que alguns até comem a semente temendo o risco de perdê-la. A pior coisa, queridos, em tempo de crise é você parar de semear. Porque a crise ela pode ser de cunho extremamente natural, como foi a Covid, como a crise ela pode ser de cunho espiritual. Satanás querendo gerar uma crise na tua vida para paralisar você. E aí, você vai fazer o quê? Você vai parar? Esse é o grande problema. A pessoa ela fica parada, ela estagna, vai perdendo tempo, não semeia, perde-se a semente, come a semente. Então a pior coisa é parar de semear, parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de ir para a igreja, parar de ir na célula. Na hora da crise, queridos, em tempos de crise, a fé faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu não tenho que ter só fé. Eu tenho que ouvir Deus, eu tenho que continuar semeando. É aquela coisa. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Ótimo. Mas você está semeando? Você está ouvindo Deus? Se você não estiver fazendo isso, não adianta você ter fé. A fé ela tem que vir junto com a ação. Ok? Então guarda o que eu vou falar para você aqui. Ninguém planta se não sonha com a colheita. Só semeia quem tem fé. Isaac semeou e no mesmo ano ele colheu o cêntuplo. Enriqueceu e prosperou e ficou riquíssimo, como diz o texto que nós lemos de Gênesis 26, verso 12 e 13. Terceira dica que eu vou dar para você superar a crise. Seja perseverante. Queridos, existe uma frase que diz assim: as grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Olha o que diz também, para não ficar só nessa frase que é de um escritor chamado Samuel Johnson. Olha esse texto que diz em Hebreus, capítulo 10, verso 36. Deixa eu colocar na tela para vocês. Hebreus 10, 36. Diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança,
Por quê? A fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Vou repetir porque esse texto é importante para você perseverar. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Você viu só? Então, queridos, os filisteus eles ficaram com inveja da prosperidade de Isaac. Eles plantavam e não dava certo. E daí vem um estrangeiro, planta e colhe 100 por um. E daí o que aconteceu? Os filisteus, ainda de tudo, foram lá e entulharam os poços abertos deles, que foram abertos nos dias de Abraão. E daí? O que aconteceu? Isaac ficou de braço cruzado, parado? A crise já estava instalada, ele estava fazendo a parte dele. Entulharam os poços dele para ajudar, por inveja. O que ele fez? Ficou de braço cruzado? Não. Ele precisou cavar 3 vezes até conseguir. Cavou o primeiro, arranjou problema. Arranjou o segundo, arranjou problema. Ele foi lá e cavou o terceiro. Até conseguir. Perseverou. Ele não parou para ficar reclamando. Isaac não reclamou a Deus pela perseguição. Ele perseverou. Por quê? Porque ele cria na promessa. Ele sabia da promessa de Deus para a vida dele, porque o próprio Deus falou isso para ele. Os que desistem, queridos, nunca serão campeões. Isaac perseverou e prosperou. Por isso, olha, ouça Deus, continue semeando, continue perseverando. Não dê ouvido para o que os outros falem, dê ouvido para o que Deus falou para você. Se Deus falou, essas 3 coisas vai fazer sentido na tua vida e você vai superar as crises. Bem, queridos? Quero agradecer a você por ter estado aqui comigo e, claro, confirmar, né, reforçar o convite que eu fiz para você. Curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você não é inscrito no canal, clica lá no botãozinho inscrever-se, se inscreve no nosso canal e todos os dias nós temos devocional, leitura da Bíblia e live. De segunda a sexta-feira nós temos lives ao vivo e todos os dias nós temos devocional e leitura da Bíblia. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos o teu santo nome, porque essa palavra nos trouxe direcionamento, dicas importantes através do Senhor de como superar as crises. Pai, nos oriente, fale conosco, nos ajude a ter força para continuar semeando e ser perseverantes para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma semana guardados e protegidos por tuas mãos. Guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.